Hoje vamos contar uma história muito boa. Uma história que começa no frio. Um frio de verdade. Um frio que poucos já sentiram. 71 graus negativos. O tipo de frio que faz o ar doer, que faz a neve parecer pedra, que faz o silêncio pesar. E se você gosta de histórias assim, histórias que prendem do começo ao fim, que fazem você sentir cada detalhe, já se inscreve agora no canal e deixa o like, porque a próxima história pode ser ainda mais intensa e você não vai querer perder. Foi de dia que o lobo apareceu. Ele surgiu devagar, com aquele andar cuidadoso de quem conhece o perigo. Era um lobo ruivo, de pelo grosso e olhos atentos. Ele farejou o ar, farejou novamente e caminhou em direção ao cesto. Quando chegou perto, abaixou o focinho e cheirou a criança. Com delicadeza, foi dando carinho nela, encostando o focinho com suavidade. E a criança, sem medo nenhum, estendeu a mão e passou os dedinhos pela cabeça do lobo. Ali, naquele frio intenso, naquele silêncio gelado, nasceu alguma coisa que não tem nome certo. Nasceu uma confiança. O lobo olhou ao redor, olhou para a criança, olhou para o cesto e então, com todo o cuidado do mundo, pegou o cesto pela boca e começou a caminhar. Carregava a criança como se carregasse algo precioso, porque era. De vez em quando ele parava, colocava o cesto no chão e ficava um momento brincando com a criança. Depois fazia uma ronda, caminhando ao redor deles dois, farejando o ar em todas as direções, verificando se havia algo estranho por perto, alguma coisa, algum perigo. O frio apertava. O lobo farejou o mato, arrancou galhos, juntou folhas e foi colocando tudo dentro do cesto, por baixo e por cima da criança, para protegê-la, para aquecê-la. A criança já estava enrolada em camisas de frio, toda enroladinha, mas o lobo queria ter certeza. Queria que ela estivesse bem. Anoiteceu. O céu escureceu rápido, como faz no Ártico. E o frio, que já era cruel, ficou ainda mais pesado. O lobo deitou-se ao lado do cesto, bem pertinho da criança, e ficou de guarda. A criança dormia dentro do cesto, quentinha nos seus panos, sem saber de nada. O lobo vigiava. Eram muitos lobos por aquelas bandas, lobos ruivos, e nem todos tinham boas intenções. De repente, o lobo ergueu o focinho. Sentiu o cheiro de algo se aproximando. Olhou para a escuridão e avistou, ao longe, dois lobos caminhando na neve. Vinham na direção deles. Sem perder tempo, o lobo se levantou e começou a cobrir o cesto com galos e folhas. Cobriu a criança toda, escondendo-a embaixo da vegetação para que nenhum animal pudesse vê-la. A criança continuava dormindo, tranquila, alheia a tudo, protegida. O lobo voltou ao seu lugar, deitou-se ao lado do cesto e passou a noite inteira de olho aberto, vigiando. Quando o dia voltou, o lobo ainda estava lá, do lado do bebê, do lado da criança, como havia prometido em silêncio. A criança acordou e olhou para ele. E o lobo começou a brincar. Tirou ela de dentro do cesto com delicadeza. Deixou o neném subir nas suas costas e saiu andando com ela para cima e para baixo, balançando devagar, enquanto a criança ria e apertava o pelo ruivo com as mãozinhas. Os dois brincavam na neve pela manhã, como se o frio de 71 graus negativos não existisse. Depois da brincadeira, o lobo recolocou a criança no cesto com o mesmo cuidado de sempre. Pegou o cesto na boca e voltou a caminhar. Ele precisava achar um lugar para colocar o neném. Um lugar quente, porque aquele frio não era brincadeira. 71 graus negativos não perdoa ninguém. Caminhou e caminhou e caminhou mais. A neve amortecia a cada passo. O vento soprava contra o pelo dele, mas o lobo não parava. Até que, num momento, ele avistou algo ao longe. Uma cabana pequena, com fumaça saindo da chaminé. O lobo se aproximou devagar. Foi até a janela e olhou para dentro. Lá dentro estava uma velhinha. Uma senhora de idade, sozinha na cabana,
fazendo uma sopa no fogo. Muito quentinho lá dentro. Vapor subindo da panela, a lareira acesa, um cheiro de comida quente escapando pelas frestas da janela. O lobo olhou para a criança, olhou para a janela e caminhou em direção à porta. A velhinha levantou os olhos e viu pela janela aquela imagem que ela nunca esperou ver na vida. Foi até a porta, hesitou, tomou coragem e abriu. Se agachou, ficou olhando para o lobo, ficou olhando para o neném. O lobo não se mexeu, ficou parado, o cesto ainda na boca, olhando para ela. A velhinha estendeu os braços, pegou o cesto com a criança e carregou para dentro da casa. E o lobo, sem esperar convite, entrou também. Entrou direto, foi até a cama e deitou. A velhinha colocou o neném na cama. O lobo se aproximou e deitou por cima da criança, devagar, com muito carinho. Como quem conhece aquele neném há muito tempo, como quem sabe exatamente do que aquela criança precisa. Enquanto os dois adormeciam naquele calorzinho da lareira, abraçados, enrolados um no outro, a velhinha foi para o fogo e preparou um leite quente. Para os dois, para o lobo e para a criança. Quando o leite ficou pronto, a velhinha pegou uma tigela, colocou o leite dentro, foi até o lobo, conversou com ele baixinho, deu carinho nele. Então o neném acordou, esfregou os olhinhos e a velhinha começou a dar o leite para a criança. A criança bebeu muito feliz, sorrindo, enquanto o lobo ficava sentado do lado, esperando, olhando, como sempre fazia, como sempre faria. E se você chegou até aqui, já se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda a gente a continuar trazendo histórias cada vez mais intensas para você. E comenta aqui embaixo. Você teria coragem de enfrentar esse frio? A velhinha deixou os dois ali e saiu para buscar lenha na mata. Voltou carregada, colocou a lenha dentro da cabana. Quando entrou, estavam os dois dormindo, o lobo e a criança, juntos, quietos, quentinhos. A velhinha sorriu e foi dormir também. Assim passou a noite, os três dormindo, a velhinha, o lobo e o neném. Quando amanheceu, o lobo pegou a criança. Cuidadoso como sempre, pegou o neném no cesto, enquanto a velhinha ainda dormia, e carregou para fora da cabana. Foi até uma árvore grande e colocou o cesto debaixo dos galhos. Ali ficou, do lado do neném, como se aquilo fosse o mais natural do mundo. A velhinha acordou e não achou ninguém. Procurou dentro da cabana, procurou em todo canto. Chamou, olhou embaixo da cama, olhou atrás da porta. Nada. Viu a porta aberta e saiu apavorada para fora, sem nem se agasalhar direito, gritando por eles no frio cortante de 71 graus negativos. Lá embaixo da árvore, a criança estava acordada, brincando com o lobo, feliz da vida. O lobo deitado na neve ao lado do cesto, deixando a criança puxar seu pelo ruivo sem reclamar. Os dois, no frio, como se fosse uma manhã comum. A velhinha, agoniada, viu as pegadas na neve e começou a seguir, passo a passo, pisando nas marcas do lobo, caminhando no frio extremo. Seguiu e seguiu, até que, ao longe, avistou o lobo. E lá estava a criança dentro do cesto, quentinha, aconchegante, enquanto o lobo vigiava. A velhinha chegou perto, se sentou na neve ao lado dos dois e começou a chorar. Chorou de alívio, chorou de susto, chorou de amor. O lobo olhou para ela, viu as lágrimas e ficou quieto, deixando ela se acalmar. Deixou que ela pegasse o cesto e a criança nos braços. Os três voltaram para a cabana. Entraram juntos no calorzinho e novamente estavam ali os três, dentro de casa, quentinhos, seguros. Cinco anos se passaram. A criança, que era um neném dentro de um cesto na neve, tinha agora 5 anos de idade.
5 anos crescendo naquela cabana, naquele frio de 71 graus negativos, entre a velhinha que se tornou sua mãe e o lobo que se tornou seu amigo fiel, seu protetor, sua família. Todo dia a menina saía com o lobo para passear. Os dois corriam na neve, rolavam, brincavam ali perto da cabana, e a velhinha ficava na janela olhando, com aquele sorriso de quem não precisa de mais nada. Quando a comida ficava pronta, a velhinha abria a porta e chamava. E os dois vinham correndo, a menina na frente, o lobo atrás, entrando na cabana quentinha para o jantar. Depois do jantar, a menina ia dormir. E o lobo deitava do lado dela, sempre, toda noite, como se fosse um dever, como se fosse um juramento feito lá atrás, naquele primeiro dia na neve, quando ele cheirou aquele neném dentro de um cesto e decidiu que não ia embora. Um dia, a velhinha saiu para buscar lenha. A lareira precisava ser alimentada. Era sempre assim. Ela pegou a carroça e saiu pela neve, deixando a menina e o lobo dentro da cabana. O lobo ergueu o focinho, farejou, farejou de novo. Havia algo lá fora, um cheiro diferente, um cheiro brande. Ele ficou agitado dentro da cabana, andando de um lado para o outro, sentindo o cheiro de outro animal por perto. Um urso polar, grande. Mas lá fora, longe da cabana, a velhinha não sabia de nada disso. Ela empurrava a carroça pela neve quando o chão cedeu. Ela caiu. Caiu dentro de um buraco fundo na neve dura, com a carroça e tudo. E ficou ali, presa, sem conseguir sair, gritando por ajuda que não vinha. Dentro da cabana, a menina e o lobo olhavam pela janela, esperando. A velhinha demorava. O lobo continuava agitado. A lenha dentro da lareira começava a diminuir. O lobo saiu rapidinho. Achou um pedaço de lenha perto da cabana, levou para dentro e colocou no fogo. Depois voltou para o lado da menina. Deu água, deu comida, embrulhou ela, colocou para dormir. Cuidou dela como sabia cuidar, como sempre havia cuidado. Mas a velhinha não aparecia. Depois de muito tempo esperando, o lobo tomou uma decisão. Colocou a menina para dormir, foi até a janela, olhou para ela pela última vez para ter certeza que ela estava bem e saiu. Saiu angustiado na neve. Caminhou, caminhou muito, farejando o ar em busca da velhinha perdida. Enquanto lá dentro do buraco, ela estava quase no fim das forças. Até que o lobo achou a carroça, achou os objetos espalhados na neve e viu uma mão. A mão da velhinha saindo de dentro do buraco, pedindo socorro em silêncio. O lobo cavou, com as patas, com o focinho, com tudo que tinha. Cavou e cavou sem parar, até que a velhinha conseguiu sair. Saiu de lá cansada, acabada, quase sem forças, mas saiu.
O lobo havia salvado a velhinha. Os dois começaram a caminhar de volta. A velhinha mal conseguia andar, mas caminhava. O lobo ia do lado dela. Mas o lobo estava velho agora. Muito velho. Cada passo custava mais do que o anterior. O frio pesava diferente. O cansaço era outro. E então, a poucos passos da cabana, o lobo parou, vacilou e caiu. Caiu na neve, na frente da velhinha, e não se levantou mais. A velhinha ficou parada ao lado dele. Olhou para aquele lobo ruivo que havia aparecido um dia na neve carregando um cesto com um neném dentro. Aquele lobo que havia entrado na sua cabana sem pedir licença e deitado na sua cama. Que havia vigiado a criança a noite toda noite, por anos. Que havia cavado a neve para salvá-la. Que havia dado tudo o que tinha até o último momento. O lobo fechou os olhos e não abriu mais. Muito cansado, muito velho. Ele havia cumprido tudo o que havia se prometido. A velhinha voltou para a cabana sozinha. A menina dormia dentro. O fogo ainda ardia na lareira. A cabana estava quentinha, como sempre esteve, graças a ele. E assim termina a história do lobo protetor. O lobo que encontrou uma criança perdida no frio de 71 graus negativos e decidiu, sem que ninguém pedisse, que ia cuidar dela, que ia protegê-la, que ia garantir que ela ficasse bem, não importava o que custasse. Ele não era humano, não falava palavras, não fazia promessas em voz alta, mas foi o guardião mais fiel que aquela criança jamais teve. E quando ele foi embora, só restaram as lembranças, as pegadas na neve, o calor que ele havia deixado e uma menina de 5 anos dormindo quentinha dentro de uma cabana, sem saber que o mundo lá fora estava a 71 graus negativos, porque alguém havia cuidado dela.